Oi, pessoal, tudo bem? Já pararam para pensar o que acontece dentro da nossa cabeça que nos define e que nos faz ser quem a gente é? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ciência fascinante que busca exatamente essa resposta. Então, vamos lá. O que define quem a gente é? São as nossas memórias, as nossas emoções, a forma como a gente age? Bom, a neuropsicologia ela vem com uma proposta bem interessante. A resposta está na conexão, sabe? Naquela ligação super complexa entre o nosso cérebro e o nosso comportamento. Pensa nisso como uma ponte entre o que a gente pensa e o que a gente de fato faz. E para entender isso, a gente precisa começar pela base de tudo, que é justamente essa conexão entre cérebro e comportamento. A neuropsicologia é exatamente o campo que se dedica a mapear, a entender essa relação que é, assim, fundamental. Ok, então o que é a neuropsicologia formalmente falando? Ela é uma especialidade da psicologia que estuda justamente essas relações super complexas entre o cérebro funcionando e o nosso comportamento. Eu gosto de pensar nela como se fosse uma detetive da mente, sabe? Ela junta a psicologia com a neurociência para tentar decifrar como é que a atividade lá no cérebro se transforma em tudo. Nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos sentimentos, tudo que faz parte da nossa vida. E olha, isso não é nada abstrato, viu? A gente está falando de ferramentas que usamos, tipo, todo santo dia. A memória, para lembrar o nome de alguém que a gente acabou de conhecer, a atenção, para conseguir focar aqui nessa explicação agora, o raciocínio, para resolver aquele problema no trabalho, a linguagem, claro, para a gente se comunicar, e as emoções, que dão toda a cor para a nossa vida, né? A neuropsicologia vai lá e investiga a base cerebral de cada uma dessas coisas. Tá bom, mas e quando essa conexão é afetada? O que acontece? Pois é justamente aí, nessas situações mais desafiadoras, como uma lesão ou algum transtorno, que a neuropsicologia mostra o seu papel mais crucial, sabe? É onde ela atua diretamente na vida das pessoas. Uma das áreas mais conhecidas, por exemplo, é na recuperação de lesões no cérebro. Pensa num AVC, um acidente vascular cerebral. Depois de um evento desses, a avaliação neuropsicológica se torna, assim, essencial. Ela ajuda a mapear direitinho o que foi afetado, sabe? Foi a fala, foi a memória. E a partir desse mapa, aí sim dá para traçar o melhor caminho para a reabilitação daquela pessoa. Outra área super importante é o apoio a crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento. A neuropsicologia ajuda a gente a entender o porquê. Por que uma criança talvez tenha dificuldade para aprender, ou para prestar atenção, ou até para interagir com os outros. E entendendo isso, ela oferece estratégias, ferramentas para que essa criança possa desenvolver todo o seu potencial. E claro, não podemos esquecer do processo de envelhecimento. Com o tempo, é natural, o nosso cérebro passa por mudanças. O papel da neuropsicologia aqui é fundamental para ajudar a distinguir o que é uma mudança normal da idade e o que pode ser um sinal de algum problema. O objetivo é sempre o mesmo: promover um envelhecimento que seja ativo, com saúde e, principalmente, com autonomia. Isso tudo leva a gente para um ponto que é, assim, central. O trabalho do neuropsicólogo vai muito, mas muito além de só dar um diagnóstico. O foco é entender a pessoa inteira, e não só a condição que ela tem. E esse processo profissional, ele é bem estruturado. Primeiro, o profissional vai identificar se existe alguma alteração cognitiva. Mas o pulo do gato, o ponto mais importante, é o segundo passo: avaliar como aquilo afeta o dia a dia da pessoa na prática. Porque só a partir daí é que dá para criar um plano de intervenção que seja personalizado, focado em reabilitar ou em criar novas estratégias para a pessoa se adaptar. Essa ideia resume bem a filosofia por trás de todo o trabalho, né? O foco não é só colocar um rótulo, um diagnóstico. A grande pergunta é: como é que essas mudanças no cérebro impactam a qualidade de vida? Como elas afetam a capacidade da pessoa de viver bem, de trabalhar, de se relacionar? No final das contas, é tudo sobre qualidade de vida. E é isso. Tudo isso converge para um único grande objetivo, que é justamente o foco da nossa última parte aqui, a qualidade de vida. No fim do dia, é para isso que toda essa ciência trabalha. E é legal ver que teve uma evolução muito grande nesse campo, sabe? Antigamente, o foco era quase que todo na doença. Hoje não. Hoje o centro de tudo é a pessoa. A meta é entender aquele indivíduo como um todo e fortalecer a autonomia dele.
Resumindo a ópera, o objetivo principal, especialmente quando a gente fala de adultos e idosos, é algo super prático. É garantir que a pessoa consiga manter sua independência nas coisas do dia a dia. Sabe, cuidar da própria casa, ir ao mercado, se conectar com a família. A gente está falando de funcionalidade, de capacidade e, acima de tudo, de dignidade. E, para fechar, fica uma reflexão. Quando a gente entende melhor essa ponte tão poderosa entre o nosso cérebro e o nosso comportamento, a gente abre portas não só para tratar problemas, mas também para promover ativamente o bem-estar. Então, a pergunta que fica é: como é que a gente pode usar todo esse conhecimento para construir uma vida com mais qualidade para todo mundo?